nós tivemos na primeira fala, relembrando as conferências de saúde e o marco da 8ª Conferência de Saúde. Foi nessa 8ª Conferência de Saúde, para vocês terem noção da importância de uma conferência, foi uma conferência de saúde que possibilitou a construção do Sistema Único de Saúde que nós temos hoje. Foi a partir de uma conferência que foi possível chegar para esse Estado, que deve ser o nosso provedor, né? Aquele que atende às demandas que são demandas da coletividade, e dizer assim, a saúde é um direito. A sociedade brasileira, aqui representada por esta conferência, concebe que a saúde é um direito e é dever do Estado garantir saúde a todos e todas. E aí o que a gente tem de desdobramento dessa conferência? Um modelo de saúde a ser construído no Brasil. Um modelo de construção de saúde, ele passa a ser pensado nessa conferência e ele vai ser colocado, inserido na nossa Constituição Federal. Mas basta estar na Constituição para esse direito se materializar? Não. Por isso que a gente fala que nós vivemos em uma democracia, e democracia é uma construção permanente. Não existe nenhum direito que está estabelecido e que ele está garantido. É por isso que é necessário, em cada encontro, em cada conferência, em cada oportunidade de luta coletiva, nós reestabelecermos os nossos pactos sociais. As orientações dessa conferência, elas foram concebidas por algumas pessoas como muito confusa, porque antigamente a gente tinha um direcionamento da conferência falando o eixo, especificamente o que cada coisa iria tratar. Ou é atenção primária à saúde, ou é atenção especializada, é controle social. Então os eixos eram bem descritos e formatados em caixinhas. Esse ele não veio formatado em caixinhas para poder dizer o seguinte: as coisas estão entrelaçadas. Não tem como a gente separar em caixinhas porque uma coisa está relacionada com a outra. A nossa saúde ela é implicada com as nossas relações cotidianas da vida, que transpassa a questão da saúde com o modelo econômico que nós temos, com o pacto social de convivência que nós estabelecemos. Então, saúde é muito amplo, é abrangente, e a gente precisa dar conta dessa discussão para fazermos as nossas escolhas, que serão sempre escolhas políticas, para defender a nossa vida, defender o direito e defender o SUS. E aí eu gostaria de fazer uma ressalva sobre essa questão da política, porque muitas vezes a gente, até porque somos bombardeados cotidianamente pela imprensa ou pelas redes sociais, a gente se deixou levar para demonizar a política, inclusive a palavra política. E falar de política é falar da nossa vida, é falar do que nós discutimos para poder direcionar a nossa vida em coletividade. E é diferente de lutas partidárias. Isso é diferente. Mas viver é um ato político. A gente acorda lutando para viver. A gente trabalha, a gente se relaciona com o vizinho, com colegas de trabalho. A gente vai construindo pactos de sociabilidade cotidianamente. E todos os acordos que estabelecemos em todas as dimensões da nossa vida perpassa uma dimensão da nossa vida que é política. Então a gente tem que entender que viver é um ato político, a gente não pode se distanciar desse processo. E todas as conferências de saúde que são realizadas desde a década de 80 até agora, ela tem impulsionado a gente construir esse SUS. Mas será que esse SUS que está aí é o SUS que nós queremos? Ele representa, de fato, esse SUS que foi pensado na década de 80? Se ele não representa, o que a gente vai fazer? Descartar o que foi feito até aqui? Não. A gente vai descobrir exatamente onde estão os problemas para a gente lutar para que se concretize aquele SUS que foi projetado como um direito lá atrás.
Então são as conferências de saúde que produzem novos amanhãs para a democracia e para a vida das pessoas. E aí precisamos entender que democracia é saúde, saúde é um direito e saúde é um dever do Estado. Isso significa que vivemos em uma sociedade que concebe a existência de um governo, de um Estado que vai regir a coisa pública em detrimento dos interesses da coletividade, não é isso? Essa é a palavra que tem sido reproduzida na conferência. A gente está falando de coletividade. Então nós não estamos realizando a conferência para pensar nos interesses que são individuais, mas de projetos de sociedade que são coletivos. E aí por que a gente precisa falar do direito à vida? A nossa sociedade hoje garante todas as pessoas em condições de igualdade o direito à vida? O direito à sua existência da forma como cada um concebe a sua vida? Viver é um direito? Para quem? Quantas pessoas são mortas LGBTQIA+, simplesmente por serem quem são? Quantas pessoas negras cotidianamente estão submetidas à violência do Estado e morrem, mesmo sendo inocentes? Quantas vezes vocês já ouviram falar de pessoas que são exterminadas, sem direito a ter um julgamento justo, sem direito, inclusive, a saber o porquê está sendo submetida àquela situação? Nós não vivemos em um Estado, em uma sociedade que garante a vida a todos. Nós vivemos em uma sociedade, inclusive, que é extremamente racista. Que a lei que vale para um, não vale para todos. A ausência de leis para alguns não é ausência de leis para outros. Então nós não vivemos em uma sociedade justa, nem uma sociedade igualitária. Tanto não é que nós sabemos que existem pessoas que acordam dentro do nosso país sem ter o que comer e passam o dia inteiro sem ter a certeza se vai ter a oportunidade de comer naquele dia. Isso não é um país justo. Isso não é uma democracia. Nós não podemos conceber que em um país onde se produz tanto, em um país extremamente rico, que produz tanta riqueza, essa riqueza fica concentrada na mão de uma minoria e a gente tem uma parcela da população dentro do mapa da fome. Famílias inteiras que acordam sem saber se vai ter direito a uma refeição naquele dia. Conferência da Saúde. Então nós não podemos conceber que a gente já vive em uma democracia. A gente está tentando construir essa democracia e essa democracia ela só vai se efetivar o dia que a gente conseguir construir na nossa sociedade uma sociedade que seja pautada na justiça social, que seja justa, que dê mais para quem não tem, que dê para quem não tem. Porque uma sociedade que acumula para quem já tem, ela só vai produzir mais o que? Desigualdades. E isso se reproduz em várias esferas da nossa vida, inclusive no âmbito da saúde. Pode passar. Nós vivemos, e aí essa conferência ela convoca uma reflexão também, que apesar de termos conquistado inúmeros direitos desde a década de 80 para cá, eu não gosto muito de falar da década de 80, quando a gente começa a falar das coisas que a gente já viveu, a gente vai entregando, né, a ideia da gente. Mas a gente sabe que o cenário de direitos que nós temos hoje não é o mesmo cenário da década de 80. Nós vivemos em um país que até a década de 80 estudar era um privilégio para poucos. Apenas após a Constituição de 88, da década de 90, nós vamos ter uma expansão da educação e as primeiras pessoas de muitas famílias começam a entrar no ensino fundamental, terminar o ensino médio e chegar na universidade. Quem aqui conhece alguém que só teve a oportunidade de entrar na universidade, a primeira pessoa da família a entrar na universidade na década de 90? Ninguém conhece? Eu. Ninguém conhece? Eu. Até a década de 90, a gente sequer sonhava na possibilidade de estudar. Uma família pobre, uma família da zona rural,
sequer tinha condições de sonhar com essa possibilidade. E ainda tínhamos as profissões que eram específicas para uma elite e que jamais poderia ser sonhada por toda uma sociedade. A gente vê esse cenário mudando a partir da década de 90. O nosso país passa por uma transformação desde então. Mas essa transformação, ela mostra e revela projetos de sociedade que são distintos, porque enquanto existe um projeto que foi pensado lá na década de 88, na Constituição Federal, que é uma sociedade pautada na justiça social, no direito à educação, no direito à saúde, no direito a condições básicas de cidadania, nós temos outros projetos em disputas que diz que a educação pode ser uma mercadoria, a saúde pode ser uma mercadoria, que cada indivíduo deve ser responsável por si e ir em luta pelas condições básicas de sua sobrevivência. E aí, se a gente olhar para a condição da nossa sociedade, será que cada indivíduo pode, de fato, ser responsabilizado, ele único e exclusivamente, para lutar para ter as condições básicas de sua cidadania? Nascemos todos nas mesmas condições? Não. Existem privilégios? Então, se a gente não tem um Estado que regula essas relações de privilégio e deixa o mercado conduzir, o que a gente vai ter? A manutenção de muito privilégio e uma população imensa carecendo do básico para a sua sobrevivência. Então, quando a gente pensa nos retrocessos, a gente está pensando em projetos políticos diferentes, que muitas vezes, ao invés de colocar esse Estado provedor que deve construir políticas pautadas na justiça social, ele faz o inverso. Ele constrói políticas que tiram direitos. E é sobre isso que a gente está falando. Nós vivemos retrocessos nos últimos anos que foram impactando, inclusive, no âmbito da saúde. Desfinanciamento da saúde. A saúde deixou de ser financiada pelo Estado. O que isso impacta, por exemplo, dentro dos municípios? Se o Estado tem uma parcela a contribuir para garantir a saúde daquela população, é uma parcela mínima. O Estado também, o governo federal tem uma parcela, o governo do Estado tem outra parcela, a carga maior dessa parcela é no município. E eu congelo os gastos com a saúde durante 20 anos, o que vai acontecer? Vai piorar a saúde do cidadão. Quem é que consegue manter o mesmo orçamento para poder pagar as contas de casa durante 20 anos? Imagina, o dinheiro que vocês ganhavam no ano passado para poder pagar as contas, não está dando para pagar as contas desse ano? Não, claro que não. Então, congelar os gastos com saúde e educação durante 2 décadas, gente, sabe o que isso significa? Sabe o que isso representa? É pegar várias e várias gerações que vão nascer de brasileiros e condená-los a não ter acesso a condições básicas de cidadania. Verdade. E a gente está falando de uma maneira geral, porque a gente chegar naqueles grupos que já são vulnerabilizados, que já são excluídos, significa que essa exclusão vai aumentar ainda mais. Então a gente tem vivido no nosso país um projeto de disputa sobre o que é direito da população e aquilo que não deve ser concedido, porque se acredita que pode se vender saúde. E saúde não é mercadoria, não dá para vender. Nós precisamos, a partir das nossas contribuições, garantir que o Estado promova a saúde da população, além de fornecer os cuidados básicos da sua saúde. Para vocês terem um exemplo, materializar esse exemplo dos retrocessos, que já foi dito aqui. Em abril de 2019, foi assinado um decreto, o 9.759, que estabeleceu a extinção de centenas de conselhos previstos pela Política Nacional de Participação Social. Lembra do Conselho de Nutrição que foi dito aqui? Ao todo, centenas, 700 conselhos, de 700 conselhos que nós tínhamos até 2019, só ficamos com 50 conselhos. Essa medida moda a medida de quem? De quem é contra a participação social.
O Conselho de Saúde está ali entre os 50 que sobreviveram e só sobreviveu por conta da lei 8142, né? De 90. Se não fosse o aporte legal, o Conselho de Saúde também teria sido extinto e com certeza a gente não estaria reunidos aqui hoje falando sobre saúde. Então, quando a gente fala de lutar contra retrocessos, é exatamente sobre isso que estamos falando. Pode ir. E aí, quando nós falamos de retrocessos e falamos de saúde, dizemos que saúde não é mercadoria, nós estamos dizendo o quê? Que ter saúde é ter condições de se alimentar todo dia. Ter saúde é ter direito à moradia. Ter saúde é ter direito a saneamento básico. É ter direito a um meio ambiente que nos forneça não só oportunidade de lazer, mas condições também de sobrevivência. É ter trabalho. Mas além de ter trabalho, é ter também renda. Porque não adianta ter trabalho e ser um trabalho análogo à escravidão. Como a gente viu recentemente, tantas notícias, tantas denúncias de trabalho análogo à escravidão no nosso país. Então nós estamos falando de renda, do trabalho que dê condições de renda de sobrevivência para esse trabalhador. É um lugar onde você... não é? É a oportunidade também de lazer, né? Então isso convoca a gente a olhar a importância de discutir saúde com um olhar intersetorial. Quando falamos de saúde, nós estamos falando também de economia, nós estamos falando de seguridade social, porque é tudo isso que vai dar oportunidade para que o indivíduo tenha saúde, dentro da sua integralidade. Uma pessoa que não tem direito à saúde, não tenha direito à educação, com certeza isso vai impactar diretamente na sua saúde. Uma pessoa que não tenha direito de se locomover, isso também vai impactar na sua vida. Então, todas as vezes que nós falamos de saúde, nós estamos falando de todas as dimensões da vida do indivíduo. Então, uma conferência, gente, é um lugar da gente pensar de forma mais ampla os impactos do que nós temos de modelo de sociedade na vida das pessoas. Até mesmo para que a gente não enxergue só o problema, mas que a gente lance o olhar na raiz do problema. É essa a reflexão que a gente precisa ter. Porque quando a gente pensa só no problema, a gente quer o quê? Uma solução, não é assim? Se eu não penso na raiz daquele problema, muitas vezes a solução vai ser só um paliativo. E que vai muitas vezes, inclusive, nos retirar algo que foi caro na luta social. Que é o que acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem prático em relação à conferência. Nós criamos no Brasil um modelo, que é o modelo da Estratégia Saúde da Família, que é um projeto extremamente importante, porque concebe a ideia de você ter uma equipe de profissionais da saúde que esteja dentro de um território adscrito e ele vai conhecer aquele território para atender a população daquele território. E a partir disso nós fomos agregando, a partir de outras estratégias como o NASF, a vida de outros profissionais que também têm aquele território como referência para atuar junto com a equipe de Estratégia Saúde da Família. Foi se criando de forma robusta estratégias para poder, a partir do território, olhar para a população, entender as demandas daquela população e desenvolver ações específicas para atender a saúde daquela população, não pensando só na doença, pensando em prevenção e pensando em promoção da saúde. Hoje nós temos um problema, que é o problema da questão da saúde mental. E aí muita gente chega, nós precisamos de um psicólogo dentro da unidade de saúde. Será que ter um psicólogo dentro da unidade de saúde resolve os problemas de saúde mental? De jeito nenhum. Se a gente não pensar em configurar uma estratégia em rede, de forma complexa, que dê conta, botar um profissional só vai resolver? Muitas vezes a gente toma decisões que mudam um modelo que a gente já sabe e comprova que tem muito mais
eficiência para achar que o modelo focado apenas na resposta a um processo de adoecimento, focado na doença, é efetivo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso que a gente tem que focar na raiz do problema, além de pensar o problema, para a partir disso pensar soluções. Pode passar, por favor. Tem umas cadeiras aqui na frente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas foi o que eu já falei, né? O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele pressupõe um projeto de sociedade que se expressa em valores civilizatórios. E isso é algo importante para a gente refletir, porque barbárie é diferente de civilização. Uma sociedade onde prevalece o ódio, a discriminação, o preconceito, o racismo, qualquer forma de homofobia, não pode ser uma sociedade que tem valores civilizatórios. Tá. Tudo aqui? Então nós precisamos, para caminhar em direção a uma sociedade que tenha valores civilizatórios e não a barbárie, promover a democracia, promover também a justiça social e a equidade. A equidade por quê? Porque não adianta a gente falar em igualdade, por exemplo, aqui dentro da conferência. Por que não adianta a gente falar de igualdade? Por que não adianta falar em igualdade de condições? Oi? Porque nós vivemos em uma sociedade que é extremamente desigual. Então, uma resposta, ela não pode ser pensando em uma igualdade, porque nós não vivemos em uma sociedade que é igual. Nós sabemos, por exemplo, quando falamos das mulheres aqui, que as mulheres vivenciam uma jornada dupla, tripla, para poder dar conta das suas demandas. Então, eu não posso pensar nas ações desenvolvidas para as mulheres da mesma forma que eu penso para os homens. E isso não é ser diferente. É uma condição ser diferente, mas porque a diferença já faz parte da estrutura da nossa sociedade. Mas eu não posso, diante das desigualdades das relações, buscar respostas que sejam iguais. Porque senão elas não promoverão a justiça social. A mesma coisa que a gente está falando dos grupos mais vulnerabilizados. Se a gente não pensa nas populações que são mais vulnerabilizadas, e eu penso respostas de formas abrangentes, como se toda a sociedade ela fosse igualitária, ela não vai ser efetiva porque ela não vai promover justiça. Infelizmente, diante da forma como nossa sociedade foi estruturada, lutar por essa justiça social não é algo que tem sido fácil. Pode passar.